quero falar sobre a difícil e incoerente posição do presidente norte-americano Donald Trump, que vem acarretar uma ajuda para o anticristo. Vamos procurar entender. Eu continuo defendendo a tese de que não há ligação da igreja com o Estado. César é César e nós, reino de Deus, somos outra coisa. Dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Não pode haver mistura. Nos Estados Unidos, eu acredito que numa última chance que Deus deu aos conservadores, que englobam a maioria dos cristãos nos Estados Unidos, Deus deu a última chance para eles e conseguiram eleger milagrosamente o presidente Donald Trump, que não era um cristão tradicional e reconhecido. Para dizer a verdade, foi criado numa igreja evangélica e praticamente abandonou a igreja evangélica por uma vida mundana. Mas durante o decorrer da campanha, ele teve uma experiência com Deus e disse ter se convertido. Claro que a maioria não acreditou por causa do interesse político. O fato é que ele foi eleito e, ao se eleger, ele manteve uma boa coerência, defendendo as bandeiras evangélicas, entre elas apoio irrestrito a Israel. Mas há outros pontos em que os evangélicos não têm uma posição, uma postura unânime. E também nem fica muito claro qual seria a vontade de Deus. E nem podemos considerar o presidente Donald Trump um cristão exemplar. Ele sabe do valor da oração, é bastante semelhante ao presidente Bolsonaro nesse aspecto. O presidente Donald Trump gosta de muita oração na Casa Branca, chama as pessoas, os pastores, jovens, muita gente para orar com ele na Casa Branca. Ele reconhece o valor da oração, mas não fica muito claro se ele mesmo ora, se ele gosta de orar, isso não fica muito claro. Ele, não sei se pode ser considerado um cristão verdadeiro, um cristão exemplar, mas ele tem procurado mostrar coerência. Mas quando esta coerência é colocada em xeque, em teste, em várias situações do mundo, a coisa fica complicada. Ele propalou a grandeza dos Estados Unidos e não conseguiu fazer nenhuma guerra até agora. Alguém vai dizer que isso é bom, mas traz um sentimento de desânimo, de frustração para os americanos, que fabricam muitas armas e eles não têm testado muito essas armas. Eles ameaçaram um monte de guerras e não fizeram nenhuma. Praticamente se acovardaram diante do Irã, se acovardaram, os Estados Unidos se acovardaram diante da Coreia do Norte, ameaçaram e não fizeram nada, e isso só ajudou a causa do anticristo, a preparação dos países para o fim. Na verdade, as ameaças dos Estados Unidos à Coreia do Norte só redundaram no maior fortalecimento da aliança asiática, ou seja, da união, neste caso, da China com a Coreia do Norte. Só fez com que eles se unissem mais ainda. E, de quebra, os Estados Unidos ainda enfraqueceram, com o presidente Donald Trump, os laços com a Coreia do Sul, que hoje está bem próxima da Coreia do Norte. E no plano escatológico, a Coreia do Sul vai se juntar com a China na batalha do Armagedon. O presidente Donald Trump só fez apressar esse tempo do fim. Já no Oriente Médio, ele colocou na cabeça que tinha uma solução para os palestinos, oferecer um plano econômico para logo a seguir trazer um plano de paz. Como isso não deu muito ibope, não teve muita aceitação, o que aconteceu
foi que ele disse que então traria o plano de paz depois das eleições. As eleições goraram. O presidente lá, o primeiro-ministro Netanyahu, Netanias em português, o primeiro-ministro de Israel não foi reeleito. Ainda a situação ainda hoje, um mês passadas as eleições, eles ainda não têm um governo. As coisas estão indefinidas. Se estão indefinidas, e muito menos definidas para a direita, porque a direita perdeu espaço, os americanos ficam sem apoio para apresentar esse plano de paz. Mas já é sabido que nesse plano de paz inclui-se Israel abrir mão de algum território para os palestinos e de alguma autonomia, o que é mal para Israel, é inaceitável para eles, mas já é uma abertura para o anticristo, principalmente que vem depois dele, Donald Trump, impor isto para Israel. Israel, votando mais para o centro e deixando a direita e a religião de lado, Israel já está muito mais propenso como país a aceitar o anticristo. Interessante. Israel está muito mais para o anticristo do que para Deus. O presidente Donald Trump, então, saiu meio machucado dessa situação. Os Estados Unidos tinham uma posição na Síria, aproveitando uma bagunça na Síria, ali no norte da Síria, nordeste da Síria, junto ao rio Eufrates. O Eufrates ainda vai ser muito lembrado nos acontecimentos finais, o rio Eufrates. E Deus diz na grande tribulação, vai fazer um grande sinal, preparar um caminho no deserto e aplanar este caminho e secar o rio Eufrates para a passagem dos reis que vêm do Oriente, a China e seus aliados para a batalha do Armagedon. O Eufrates, então, está na cena profética. Mas ali junto ao rio Eufrates tem a posição dos curdos, que são um povo muito, muito interessante. É um povo descendente lá dos medos e dos elamitas, que tem promessas de Deus para com eles. Eles, na maioria, são muçulmanos sunitas, um pouco tolerantes e, de modo geral, todos os curdos são muito tolerantes com o cristianismo. O restante dos curdos são mais iázides. E todos eles, de certa forma, mesmo os curdos muçulmanos, são mais tolerantes com o cristianismo. E eles, de certa forma, têm protegido os cristãos no ambiente deles. E esses curdos não têm um país. Eles estavam, de certa forma, guarnecidos pelos Estados Unidos. Mas o grande inimigo dos curdos são os turcos. Os turcos têm ódio terrível aos curdos e querem acabar com os curdos. Os americanos eram uma espécie de tampão ali no meio. Com a decisão do presidente Donald Trump de se aproximar da Turquia e abandonar os curdos, a situação se complicou. Ele tem recebido muitas críticas, o presidente Donald Trump. Israel está mordido com isto. Os israelenses estão desesperados. Eles estão resumindo o pensamento deles no seguinte: se os Estados Unidos traíram os curdos, que farão conosco? Não podemos confiar nos Estados Unidos. Israel está pensando assim. O Congresso norte-americano estava gerando algumas leis interessantes, estava gerando algumas leis com unanimidade, apoio de todos os partidos. São dois os partidos, estavam se unindo para fazer leis a favor dos curdos e contra a Turquia. O presidente Donald Trump contrariou tudo isso e resolveu fazer acordos com a Turquia. Acertou por telefone, pessoalmente, com o presidente da Turquia a saída dos Estados Unidos e deixou o caminho livre
para os turcos. O que os turcos querem ali? Primeiro, inicialmente, já começaram a bombardear toda aquela região. Eles querem fazer uma região desmilitarizada na fronteira com a Síria, para impedir que os curdos, que não têm país, passem da Síria e do Iraque para a Turquia, para não reforçar os curdos na Turquia. São interesses de países. A Turquia tem esse interesse e os Estados Unidos deixaram a situação toda nas mãos da Turquia. De quebra, saindo da Síria, os Estados Unidos deixam um caminho totalmente aberto para a Rússia preparar o Gog e Magog. Então, a Rússia está se afinando com a Turquia. O presidente americano fez uma jogada arriscada. Vamos fazer amizade com a Turquia para que a Turquia não faça amizade com a Rússia. Mas não vai dar certo, porque a Turquia já está totalmente aliançada com a Rússia e isso não vai dar certo. Mas foi uma jogada arriscada dele, que contrariou muitos parlamentares, até do partido dele, que despertou o desânimo em Israel e deixou os cristãos confusos. Os cristãos americanos não estão confiando muito mais no presidente Donald Trump. Então, ele está se enfraquecendo a olhos vistos. Tem um processo de impeachment contra ele, tem eleições daqui a um ano, está perdendo apoio até no partido dele, dos cristãos que o apoiaram, está perdendo apoio de Israel. Ou seja, as últimas medidas do presidente Donald Trump estão mostrando muita incoerência de posição e um enfraquecimento político. Isso me dá uma certeza que eu já tinha há bastante tempo de que ele não vai ser reeleito. Daqui a um ano tem eleições, isso é uma certeza minha, que ele não vai ser reeleito. Eu gostaria que ele fosse reeleito. Por pior que ele seja, é melhor, incomparavelmente melhor do que qualquer outro oposicionista. Mas eu gostaria que ele fosse reeleito. Então isso mostraria que a vinda de Jesus estava mais longe, a gente teria um pouco mais tempo para fazer a obra de Deus. Mas com a certeza que eu tenho que ele está se enfraquecendo e que não vai ser reeleito, daqui a um ano os Estados Unidos estarão nas mãos de alguém, provavelmente a Michelle Obama, totalmente afinada com o Satanás e a vontade do anticristo. Ou seja, daqui a um ano, com a ajuda dos Estados Unidos, o mundo estará caminhando rapidamente para os braços do anticristo. Vai faltar só o próprio se manifestar, mas isto mostra que nós estamos muito mais perto do que pessoas estão pensando. Se o presidente Donald Trump fosse coerente, ele poderia ainda prorrogar esse tempo, mas as atitudes incoerentes dele, por exemplo, com relação a abandonar os curdos, isso está mostrando que ele não vai ser reeleito. Parece que é a vontade de Deus para apressar o fim, apressar a manifestação do anticristo. Só que, antes da manifestação do anticristo, o Senhor já terá levado a sua igreja no arrebatamento. Portanto, nós estamos muito perto. Daqui a um ano, o presidente Donald Trump não deve ser reeleito e ele está contribuindo para isso, com muitas medidas incoerentes e aquele ar que ele tinha de admiração entre os conservadores norte-americanos, isso está caindo e a situação política dele está se deteriorando. Não se sabe bem por que ele optou por apoiar a Turquia e abandonar os curdos. Pode ser que tenha interesses pessoais metidos aí nessa jogada, mas a jogada arriscada que ele fez de querer trazer a Turquia de volta para o Ocidente, para o apoio dos Estados Unidos, isso vai se revelar brevemente mais um erro estratégico, grosseiro do presidente Donald Trump, que dessa forma está colaborando
rapidamente para a consolidação do espírito do anticristo e do reinado do anticristo aqui na Terra. Adicione o nosso